Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao canal Energia Química. Meu nome é Beatriz, para quem não me conhece, eu sou a idealizadora aí do canal Energia Química e hoje nós vamos aprender sobre o fluxograma de engenharia. Na verdade, nós vamos aprender a interpretar um fluxograma de engenharia, que é também conhecido como fluxograma PNID. Deixei algumas informações no Instagram. Se vocês acessarem lá, vocês vão entender melhor o que é esse fluxograma. Então, na verdade, esse é um dos documentos mais importantes na área de engenharia de processos. É uma das atividades que o engenheiro de processo ele faz. Então, ele, através desse fluxograma, é que vai nascer todos os outros documentos. Que vai ser compartilhado para as outras disciplinas, né, dentro de um projeto industrial. Então, ele vai servir como fonte de informações. Então, é através desse fluxograma que vocês vão aprender a retirar as informações, e vocês vão conseguir retirar vários tipos de informações. Vocês vão entender passo a passo. Então, eu vou mostrar passo a passo como interpretar este fluxograma. Então, boa sorte aí nessa aula, nessa nossa primeira aula sobre fluxograma de engenharia, que é um dos documentos aí que eu acabei de falar, mais importantes, um dos mais importantes da área de processos industriais. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, vamos aprender então hoje a interpretar um fluxograma PNID. Então, aqui eu trouxe dois tipos de fluxogramas. Então, vocês podem visualizar aqui, são dois fluxogramas que foram confeccionados no software AutoCAD, como todos, né, já sabem, já conhecem. Então, o que a gente pode visualizar aqui nesses dois fluxogramas? Então, o que eu tenho, tem várias informações que eu vou explicar passo a passo, que tipo de informações nós temos aqui. Então, o que a gente pode visualizar é que nesse primeiro fluxograma nós temos aqui algumas informações aqui na sua lateral, né, aqui na parte inferior. Então esse daqui é o cabeçalho aqui do fluxograma. Então a gente pode também ter esse fluxograma do lado direito, aqui na lateral, aqui, nesse outro fluxograma, nós podemos ter as mesmas informações que ela pode ser montada dessa forma. Então tudo depende da empresa, do tipo de projeto, do padrão de fluxograma. Então não se preocupem com isso. Então cada projeto ele vai te trazer um guia, uma norma de padrões, né, para desenvolvimento de fluxograma. Então vamos passar aqui para o cabeçalho. Então foi aquilo que a gente falou sobre o cabeçalho, vou falar sobre revisões e mais outras informações. Então eu utilizei essa forma de padrão, que é aqui na lateral direita. Então eu separei por grupos para ficar mais fácil. Então, por exemplo, grupo 1, a gente vai ter os documentos de referência. Então todos os fluxogramas que estiverem fazendo referência, por exemplo, dentro do fluxograma eu chamo um fluxograma, um dos fluxogramas. Então eles têm que estar listados nesses documentos de referência, porque assim fica mais fácil de eu poder visualizar. Aí eu quero entender, de onde veio aquela linha de ar comprimido. Então ele veio do desenho tal. Então aqui vai ter o número do fluxograma e o nome do fluxograma. Aqui o 2. O 2 seria as notas gerais. Então, as notas gerais, o que eu vou colocar nas notas gerais? Eu acabei me confundindo, né? Coloquei como 3, mas são as notas gerais aqui. Então, aqui posso colocar vários tipos de informações. Pode-se colocar, por exemplo, eu coloco algum número no fluxograma e aqui eu explico o que significa. Por exemplo, fluxograma de detalhamento, número 7, cancelado. Então, tudo que você acha pertinente que esteja dentro de um fluxograma e não esteja dentro dessas outras informações, você pode colocar uma notinha. Por exemplo, a válvula reserva ou a válvula fechada para tal momento. Então, alguma informação importante vai entrar aqui nas notas gerais. Agora, nesse outro grupo 3, eu chamei de legenda e equipamentos. Então, a legenda seria algumas legendas. Por exemplo, algumas legendas que não constam de um fluxograma de simbologia.
Então eu vou explicar mais adiante, que vocês vão entender. Então eu vou trazer assim, por exemplo, a linha com traço de vapor. Aí eu venho aqui com essa informação aqui, então eu trago uma simbologia. Essa simbologia fica mais fácil para as pessoas visualizarem dentro do fluxograma. Equipamentos, eu posso colocar alguns tags aqui. Tags, para quem não conhece, é o nome que a gente dá para identificar um equipamento. Então a gente fala tag de equipamento. Grupo número 4, então esse grupo aqui número 4, eu estou chamando desse cabeçalho, onde eu vou preencher diversas informações, né? Aqui vai ter a parte do logo da projetista, o logo do cliente, aqui o número do contrato, alguns números, o arquivo em DWG, quem não sabe, DWG é a extensão do AutoCAD. Aqui em cima nós vamos colocar as revisões, por exemplo, revisão 0, revisão 1 e assim por diante, vai subindo, né? Aqui, como vocês podem estar visualizando, tem várias revisões, tá? Então, tudo depende de quantas revisões passarem esse documento. Então, normalmente, esse fluxograma de engenharia, ele vai passar pelo processo básico, né? Pela etapa do processo básico, depois ele vai para o detalhamento, e aí no detalhamento é que pode surgir várias revisões. Então, e por falar em revisão, aqui vocês podem ver aqui também uma nuvenzinha. Essa nuvenzinha aqui, ó, ela significa que foi incluída ou foi feita alguma alteração na revisão 1. Então, isso mostra as revisões. Então, no fluxograma, vocês podem encontrar essa nuvenzinha. Então, toda vez que vocês encontrarem essa nuvenzinha, significa que houve alguma revisão e ele tem que colocar nesse triângulozinho, ele vai colocar a sua revisão. Então, vamos só voltar um pouquinho, para a gente não se perder aqui nas informações, só voltando aqui um pouco no cabeçalho. Então, a gente vai ter o cliente, o nome do empreendimento, o nome da unidade, e ao número da unidade também, a qual se refere, o título, né? O título seria, por exemplo, sistema de tratamento de água e efluentes. E aqui eu coloco o fluxograma, que é de tubulação e instrumentação, que é o nosso PNID. E aqui nós temos aqui o desenho, o número do desenho, a revisão, a data. E voltando um pouco aqui na descrição, na parte de revisões, então aqui a gente tem as revisões, o número das revisões, aqui a gente coloca o que foi feito nessa revisão, aqui você coloca o código da pessoa que fez esse desenho, que no caso seria o projetista ou desenhista, a pessoa que fez o desenho, a pessoa que verificou, a pessoa que aprovou, tá? Então aqui normalmente em um projeto, você não vai colocar o seu nome. Normalmente você vai colocar aqui, por exemplo, tem 3 letras. Então, dentro de um projeto, cada pessoa, engenheiro, projetista, ele vai ser identificado por essas letras, tá? E aqui do lado, ele coloca a data que foi feita essa revisão.